Vamos nós trabalhar, né? Como diz o antigo hino, Atos, capítulo 14. Se alguém puder socorrer meu copo ali, que ele está querendo ficar perto de mim aqui. Tô olhando para ele aqui, parece que ele tá até vazio, tá vendo, João? Muito bem. Atos, capítulo 14. Como de costume, nós vamos lidar com todo o capítulo, porém, agora nós vamos ler apenas os versos de 21 e 22. E aí, à medida que o sermão for caminhando, nós vamos lidar com o restante do capítulo. Atos, capítulo 14, verso 21. À medida que você for achando, se coloque de pé para a leitura da Escritura. Depois você vai passar aí alguns minutinhos assentado. Diz assim a Sagrada Escritura: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os na fé, e dizendo: é necessário que passemos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, essa palavra que foi inspirada por Ti e a quem o Senhor usou Lucas para escrever está diante de nós, e o nosso desejo, Espírito Santo, é que o Senhor haja de forma sobrenatural e poderosa nas nossas vidas, iluminando as nossas mentes, para que nós possamos entender e crer na Tua Escritura e viver como ela nos ordena. Abençoa-nos nesse momento, usa a Tua palavra, usa a mim, Senhor, na Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Vou fazer com você uma pequena recapitulação do capítulo 13, que nós lidamos na semana passada, né? E naquele capítulo nós vimos alguns eventos inéditos acontecendo na igreja de Antioquia. Nós vimos a igreja de Antioquia fazendo o primeiro culto de comissionamento missionário, enviando Paulo e Barnabé para uma missão. Missão essa que o próprio Espírito Santo de Deus os encarregou e os havia chamado. E nós vimos ali o quanto Deus trabalha através da sua igreja. É o Espírito Santo que chama, mas o chamado, o comissionamento é entendido pela igreja, reconhecido pela igreja, e a igreja envia, em nome de Jesus, os missionários ao campo. Nós vimos o começo dessa história que nós vamos terminar de ver hoje, que ficou conhecida, registrada por Lucas e conhecida por nós como a primeira viagem missionária de Paulo. Então é isso que o capítulo 13, junto com o 14, procuram registrar, a primeira viagem missionária de Paulo. É a primeira vez também que a igreja faz missões mundiais. Na época ainda não existia a nossa junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira, mas missões mundiais já aconteciam, missões transculturais. O evangelho já ia até os povos não alcançados, e no capítulo 13 você tem o registro do primeiro envio desses missionários. No capítulo 13 também nós vimos, saindo de Antioquia da Síria, eles desceram para Seleucia e de lá navegaram até a ilha de Chipre, que você se lembra bem, é a terra natal de um dos viajantes, é a terra natal do velho Barnabé, do velho Barna, né? Um dos homens que andava com Paulo, alguém de extrema importância para o avanço da igreja. De Chipre, eles foram ali para Salamina e de lá para Pafos. São cidades que ficavam na ilha de Chipre. Eles rondaram ali toda a ilha e foram até Pafas. Em Pafas, eles tiveram um grande embate. Eles enfrentaram o falso profeta Bar-Jesus, que também é conhecido como Elimas, mas corajosamente repreenderam o falso profeta. Paulo repreende aquele homem pelo poder de Deus. E eles pregam o evangelho, repreendem o falso profeta e pregam o evangelho a um homem muito importante daquela época, o procônsul Sérgio Paulo. E veja que maravilha, o falso profeta é cegado pelo Espírito Santo de Deus, e o procônsul tem os olhos abertos para crer.
o mesmo Espírito, e nós falamos sobre isso, o mesmo Espírito Santo que detém os falsos profetas, que cega os inimigos do Senhor, é o Espírito que abre os olhos dos homens para que creiam. De Pafos, eles seguem para Perge, onde Paulo e Barnabé são abandonados por João Marcos. João Marcos tem ali algum empecilho para continuar a viagem, nós lidamos com algumas hipóteses, e ele abandona a viagem missionária e volta para Jerusalém, mas Paulo e Barnabé seguem adiante. De Perge, eles seguem então para Antioquia, que não é a mesma Antioquia que eles saíram. Eles saíram de Antioquia da Síria, e agora eles chegam em Antioquia da Pisídia, que fica na região da Galácia. Então, quando você for ler a carta aos Gálatas, essa carta está sendo direcionada, está sendo escrita para esse pessoal dessa região. Ali na Antioquia da Pisídia, eles pregam o evangelho na sinagoga, o que resulta em muitas conversões, mas também em muitas perseguições. E aí, o capítulo 13, se você olhar aí na sua Bíblia, ele termina com os apóstolos, com os missionários saindo de Antioquia da Pisídia, praticamente expulsos pela perseguição, e se dirigindo a Icônio, aonde começa o capítulo 14, no qual nós meditaremos hoje. E vamos conhecer o registro aí da segunda metade da viagem, da primeira expedição missionária da igreja de Antioquia, feita por Paulo e Barnabé. E o meu desejo, meus irmãos, é que, ao fim desse sermão, nós sejamos capazes de compreender a urgente necessidade, os custos e as bênçãos que envolvem a pregação fiel e o discipulado bíblico. Amém? Então mantenha sua Bíblia aberta aí, vamos juntos comigo. Veja aí o verso de 1 a 7, em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de judeus e gentios, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Verso 6. Quando souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e aos seus redores, onde continuaram a pregar as boas novas. Paulo e Barnabé então saem da Antioquia, nós vimos isso acontecendo no final do capítulo 13, e eles viajam por cerca de 145 quilômetros, saindo de Antioquia da Pisídia até chegar na cidade de Icônio. E chegando em Icônio, eles fazem algo que se tornou um costume de Paulo quando ele chegava numa cidade. Ele se dirige até a sinagoga judaica. Por quê? Os crentes ainda não tinham igrejas independentes como nós temos hoje. E eles continuaram a se reunir por um tempo dentro das sinagogas judaicas. Por quê? A maior parte da igreja da época era formada de judeus. Logo, eles se reuniam ali na sinagoga. Novamente, como aconteceu também em Antioquia, eles recebem a oportunidade de pregar, levando muitos judeus e também muitos gentios que ouviram a crer. Houve diversas conversões naquele dia, conversões em massa, o evangelho agiu, o Espírito Santo abriu os olhos das pessoas e elas creram. Por outro lado, nós temos, durante o livro de Atos, uma moeda com dois lados, que é chamada de pregação. No mesmo lugar onde existem várias conversões, também existe perseguição sendo levantada. E ali não é diferente. Aqueles que não creram se levantaram como oposição e tentavam de toda forma persuadir e enganar os gentios para que também se juntassem ao time que seria contra Paulo e contra Barnabé. Apesar do clima hostil, veja que maravilha, era um lugar que a pregação do evangelho não era bem-vinda. Teve muitas conversões, mas tinha uma perseguição ferrenha, a cidade estava dividida, haviam inimigos iminentes
que não queriam apenas que Paulo e Barnabé se calassem, mas queriam matar os apóstolos, queriam matar os pregadores. Mas apesar disso, eles não vão embora. Às vezes a gente fica pensando, né, quando eu tiver a oportunidade de pregar o evangelho, eu vou pregar. Quando eu estiver num ambiente bom para que eu pregue o evangelho, eu vou pregar. Quando as pessoas me pedirem para pregar o evangelho, eu vou pregar. Paulo e Barnabé não. A cidade está dividida, ameaça de apedrejamento, e mesmo assim eles passam muitos dias pregando o evangelho. E o Senhor marca presença com eles. O Senhor está junto e opera através deles sinais e maravilhas. Os feitos de Deus através de Paulo e Barnabé e a pregação fiel e constante cativam alguns, enquanto a falácia dos judeus e o veneno que eles disseminavam envenenava outras pessoas. A cidade fica dividida. Alguns apoiam os apóstolos, mas outros estão no time que junta pedras para apedrejá-los. A conspiração judaica é tão ferrenha e terrível que começam a planejar um apedrejamento público. Os apóstolos descobrem isso e fogem. Os primeiros versos nos mostram que quando o evangelho é pregado com fidelidade, existem dois resultados que acontecem. Todas as vezes que alguém se levanta para pregar o evangelho, não é só aqui que isso acontece, mas todas as vezes que alguém se levanta para pregar o evangelho, existem duas respostas possíveis. A primeira delas é a que nós mais gostamos. A primeira delas é a que nós oramos para que aconteça. A primeira delas é a que eu fico daqui torcendo e orando para que aconteça, e você fica aí do seu banco também orando e torcendo para que aconteça. É para que pessoas se convertam e creiam em Jesus Cristo. O evangelho pregado tem esse poder, o poder de converter as pessoas. O Espírito Santo usa a pregação fiel para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Mas existe uma outra coisa que acontece aqui e acontece também sempre que o evangelho é pregado. Sempre que o evangelho é pregado, existe uma segunda resposta que o homem pode dar, que é a dureza do coração. E essa, queridos, ela foge à nossa alçada. A dureza dos corações, ela pode resultar em algumas ações. A primeira é a incredulidade. Quando a pessoa ouve o evangelho, mas o coração está duro, ela não crê. E ela sai daqui, sai daquele ambiente de pregação, termina a pregação, ela termina de ouvir o evangelho e nada muda. Ela apenas ouviu e foi embora. Mas essa dureza de coração, ela pode também resultar em ações mais graves, como nós vimos no texto. O texto ressalta divisões, conspirações, perseguições e ameaças de morte. Tudo isso resultado da dureza de coração. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa nesse texto, para uma lição, para as nossas vidas. Paulo e Barnabé, quando ficam cientes de que havia uma conspiração, uma ameaça de morte, eles tomam uma atitude. Eles juntam as coisas e fogem. Isso parece um tanto quanto estranho para nós, não é? A gente vem até aqui lidando com enfrentamento das perseguições. As perseguições vêm e eles não fogem. Estevão é morto. Nós estamos lidando com violência o tempo todo. E parece que os crentes enfrentam essa violência sempre com muita coragem. É verdade. A pregação do evangelho exige de nós coragem, mas ela também exige de nós prudência. Às vezes nós podemos ser enganados a achar que nós devemos enfrentar todas as ameaças, nós devemos lutar todas as lutas, nós devemos enfrentar tudo aquilo que se levantar contra nós em prol da pregação do evangelho. Mas isso nem sempre é verdade. E aqui eu não estou querendo te dizer que você deve negligenciar a pregação do evangelho porque existe algum tipo de perseguição, porque existe algum tipo de muro. Eu estou querendo te ressaltar e te lembrar que o evangelho também é o evangelho da prudência. Que desperdício seria perder Paulo e Barnabé a essa altura do campeonato, no meio da viagem missionária, e isso também pesa nas decisões tomadas. Paulo vai dizer em um dos seus escritos,
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou dividido entre dois prazeres. Morrer e estar com Cristo, que seria muito melhor, ou ficar aqui e edificar vocês. E ele termina a conclusão dizendo: se eu posso ajudar vocês, se é necessário que eu fique aqui para fortalecer vocês, eu vou me alegrar nessa vida. Paulo queria estar com Cristo logo. Ele entendia que a morte ia acelerar esse processo, mas Paulo também entendia a importância da sua vida. Por isso, haja com coragem. Esteja disposto a, se necessário for, entregar a sua vida pela pregação do Evangelho. Mas nunca, jamais, abandone a prudência que existe nisso. Verso 8 até o 18. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem de um salto começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licanônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque a multidão queria oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e as colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Verso 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade em impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Fugindo, então, desse possível apedrejamento, Paulo e Barnabé chegam à cidade de Listra. No final, eu quero mostrar para vocês o mapa dessa viagem e vocês vão ver por onde esses homens andaram. Ao chegarem, então, avistaram um homem aleijado desde o seu nascimento, que estava ali sentado. Paulo olha para aquele homem, enxergou nele fé e ordenou que se levantasse. E aquele homem que nunca havia andado, se colocou de pé de um salto. E talvez enquanto você ouve isso, você se lembre de um outro homem, com quem também isso aconteceu. Capítulo 3 de Atos, nós vimos um também aleijado de nascença, que estava à porta do templo, a porta chamada Formosa. Ele avista Pedro e pede algo para Pedro, e Pedro diz para ele: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Queridos, o mesmo poder que operou diante da porta formosa é o poder que está operando aqui através de Paulo, fazendo o mesmo milagre. E veja, é o mesmo poder que opera em nós hoje. Tiago, em sua carta, vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Nele não há nenhuma sombra, nenhum resquício de variação. Quando nós olhamos para isso e glorificamos a Deus pelo seu maravilhoso poder, nós também estamos dizendo: Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer ainda hoje. É por isso que eu e você nos ocupamos de orar pelos enfermos. Não é porque apenas confiamos nos médicos. O Senhor pode sim, e Ele usa os médicos, os medicamentos, mas Ele ainda assim é capaz de dizer a um aleijado de nascença: levante-se e ande. Nós cremos num Deus poderoso. Quando viram o que havia acontecido, o milagre, a multidão achou que Paulo e Barnabé eram deuses. Eram Zeus e Hermes, deuses daquela cultura. A confusão foi tanta que eles até tentaram oferecer sacrifícios para Paulo e para Barnabé, mas rapidamente os apóstolos saltam na frente daqueles homens, e como Pedro fez diante de Cornélio, diz a eles: nós somos homens como vocês. E quem sabe você possa se lembrar agora de um homem que não fez isso,
de quem nós falamos há 2 domingos atrás, Herodes. Alguém também disse, a multidão também disse a Herodes: nós estamos diante de um Deus. Herodes, diferente dos apóstolos, não rendeu glória a Deus, não impediu a multidão que o adorasse e foi comido de verme. Aqui não. Os homens de Deus, aqueles a quem Deus levantou, sabem que o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória é o próprio Deus. E eles dizem: homens, nós somos tão homens quanto vocês. Quem está operando é o Deus vivo. É aquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Paulo então convidando aquelas pessoas a se converterem ao único Deus, o nosso Senhor. Ele mostra a eles que Deus tem se revelado desde os seus antepassados, através da sua bondade, através do seu cuidado, nunca lhes deixando faltar sustento e nem alegria. Mas apesar das tentativas de Deus, aquele povo ainda preferia a idolatria. A maior prova disso é que mesmo depois de tudo que Paulo falou, aquele povo ainda assim queria oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Algumas pessoas argumentam de que Deus deveria tomar uma decisão drástica, de que se Deus rompesse nos céus e colocasse o seu rosto entre as nuvens e se revelasse para a humanidade, seria impossível de alguém negá-lo. A Escritura nos mostra, querido, que Deus faz isso desde sempre. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Um dia diz ao outro dia: Deus é bom. E mesmo assim, a humanidade não crê. Paulo aqui argumenta o que também ele vai argumentar em Romanos 1, que o homem não pode dizer que desconhece a existência de Deus, porque através da sua criação, Deus se torna conhecido a nós. Mas se não bastasse isso, se não bastasse a criação, se não bastasse tudo isso que nós temos ao nosso redor para nos mostrar que Deus existe, Deus tomou uma atitude mais drástica ainda. Em Filipenses 2, o próprio Paulo vai dizer que Jesus não achou que ser como Deus era algo com que ele devesse se importar, e ele deixou a forma de Senhor, assumiu a forma de servo, se tornou homem, servo e morreu a morte maldita de uma cruz. Não bastasse a criação, o próprio Deus, vai dizer João, se tornou carne e habitou entre nós. Veja, a falta de fé que corrói o coração do homem não acontece por falta de evidências. Não faltam evidências acerca da existência de Deus, mas sim pela própria dureza do coração do homem. Não é falta de Deus se revelar ao homem para que ele crê, ele se revela, ele se mostra. É a dureza do coração do homem, coração duro como pedra, que o torna cego para a existência de Deus. E isso faz necessário que o próprio Deus entre em cena. Jesus, quando conversando com Nicodemos, ele disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos questiona: Senhor, como posso eu, velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não era desse nascimento que Cristo estava falando. O nascimento que Cristo estava falando é o que o próprio Deus disse em Ezequiel 36, 26. E ele vai dizer: te arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no lugar. A incredulidade do homem se dá porque o coração de pedra é insensível, é duro, impenetrável, não é capaz de sentir, não é capaz de mudar, não é capaz de se converter. É necessário que o próprio Deus, com o seu poder, com a sua glória, com a sua misericórdia, arranque de dentro de nós o coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que pode se transformar, um coração capaz de se arrepender, um coração, como nós cantamos, disposto a obedecer, a cumprir o seu querer. E talvez, querido, quem sabe, você que está aqui nessa noite esteja como aquela multidão,
Sua esperança está em várias coisas, menos no Deus verdadeiro. Quem sabe você confia em outros deuses, em ídolos feitos por aí. Quem sabe você confia no seu dinheiro, nas suas posses. Quem sabe você confia nas suas qualidades. Não, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Quem sabe você confia em homens. Quem sabe a sua confiança está posta em algum pastor, em algum líder religioso. Veja, a nossa única esperança é o que Paulo está dizendo a esses homens e é o que eu digo a você. O único lugar seguro onde nós devemos colocar a nossa esperança é no Deus vivo, que fez os céus e a terra. É no nosso Senhor, que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou, para que por meio do sacrifício dele nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Por isso, se você tem colocado a sua confiança em outras coisas senão em Jesus, mude isso hoje. Creia em Cristo. Se entregue a Ele e diga: Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a Ti. Eu quero depender só de Ti. Creia nele. Se entregue a Ele. Não deixe que essa oportunidade passe. Faça isso e faça isso hoje. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Verso 19 e 20. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Aqueles homens que estavam ali, eles não eram só homens da cidade. Eles tinham vindo de Antioquia e de Icônio, e eles chegam até Barnabé e Saulo. Eles começam a corromper a multidão e convencem a multidão a apedrejar Paulo. A multidão, pensando que Paulo está morto, o arrasta e o joga fora da cidade. Veja o tamanho ódio que aqueles homens tinham da pregação do evangelho. Icônio não ficava perto, Listra não ficava perto de Antioquia. Nós vimos que eles viajaram ali cerca de 145 quilômetros, e não era 145 quilômetros de carro. Era longe. Eram dias de viagem. Mas aqueles homens, no afã de calar o evangelho, topam a viagem, estão no encalço dos pregadores para tentar calá-los. Alguns daquele grupo eram moradores de Antioquia, que vieram no rastro de Barnabé e Paulo, e eles vieram recrutando o povo. Onde passavam, passou por aqui, Paulo e Barnabé, nós estamos indo atrás deles para matar. Quer ir? Iam recrutando. E chegaram, e conseguiram o que queriam. Apedrejaram Paulo. Paulo vai falar sobre isso na primeira ou segunda carta, no capítulo 11, a partir do verso 30, se não me engano, na carta de Corinto. Ele vai falar sobre o que sofreu, e esse apedrejamento é citado lá. Mas os esforços são em vão. Eles conseguiram o que queriam em partes, apedrejaram Paulo, mas o seu objetivo final, que era calá-lo, que era matá-lo, não foi possível. Ao que parece, quando nós lemos esse texto, a leitura mais natural é que Paulo foi sobrenaturalmente curado. Paulo acabou de sofrer um apedrejamento. Às vezes a gente tropeça numa pedra e já fica manco, né, por alguns dias. Paulo foi apedrejado. Mas depois de algum tempo, Paulo volta para a cidade e no outro dia, Paulo se dispõe a fazer uma nova viagem e viaja para a cidade de Derbe. Isso precisa lançar fé e coragem nos nossos corações. Deus opera com poder ainda hoje. O Deus que operava através de Paulo, operou em Paulo. O Deus que fez com que Paulo
mandasse um aleijado de nascença se levantar de um salto e andar, é o mesmo Deus que capacitou o apedrejado Paulo a se colocar de pé e fazer uma viagem nova. É o mesmo Deus que nos capacita a continuar pregando o Evangelho, querido, a despeito das nossas lutas, a despeito dos nossos sofrimentos. Paulo era um homem que sofria de uma doença que não tinha cura, nem mesmo o próprio Deus quis curá-lo. Paulo sofria de uma enxaqueca terrível. Mas mesmo assim, ele seguia, de luta em luta, de tropeço em tropeço, pregando o Evangelho. Verso 21, nós estamos caminhando para o fim do texto. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os à fé, a permanecer na fé, dizendo: olha, vocês viram as tribulações, mas é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Verso 23, Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. De Atália navegaram até Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abria a porta da fé aos gentios. E ficaram ali por muito tempo com os discípulos. De Derbe, eles pregam o Evangelho e fazem muitos discípulos. E daqui, fazendo o caminho de volta para casa, inclusive, se você se atentou ao sermão passado, você viu que eles não pregaram em Perge. Eles pararam em Perge, não pregaram ali e seguiram viagem por conta da doença de Paulo. Mas agora, na volta, eles param em Perge, pregam ali, fortalecem os irmãos das cidades em que eles haviam pregado e encorajam aqueles irmãos a permanecerem na fé. Isso se chama discipulado. Nós criamos uma cultura no meio evangélico de que eu prego para a pessoa, ela se converteu, agora ela é problema de qualquer pessoa, menos minha. Eu não vou caminhar com aquela pessoa, se o pastor quiser caminhar com ela, ele caminha, se algum líder da igreja quiser caminhar com ela, ele caminha, mas eu já preguei, ela já se converteu, daqui em diante cada um por si, e Deus que acuda a todos, não é mesmo? Mas nós vemos que essa não era a prática do Novo Testamento. Paulo passou pregando, e agora Paulo passa de volta, encorajando os irmãos, dizendo: irmãos, é assim mesmo. A perseguição vem. Veja, todas as cidades que eles passaram tinham uma coisa em comum, além das conversões, tinha perseguição. E aqueles que não foram atrás de Paulo, quem eles foram perseguir depois? Será que os cristãos dessa cidade tiveram paz? Ou será que foram perseguidos? Eles voltam pregando, encorajando os irmãos. Além disso, uma das coisas que eles ocupam a se fazer é estabelecer lideranças para as igrejas. Você vai ver aí no verso 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Você entendeu bem? Presbíteros no plural para cada igreja no singular. O padrão bíblico de liderança para igrejas não é que uma igreja seja pastoreada por um homem só. Uma igreja precisa ter pastores. Esse é o padrão bíblico. Você vai ver Paulo escrevendo em uma de suas cartas: e escrevo aos diáconos e aos presbíteros da igreja. Quando Paulo já chega no fim da vida, mais à frente nós vamos ver isso, se não me engano, capítulo 24, Paulo reúne os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir. A igreja de Éfeso tinha presbíteros. Esse é o padrão bíblico. E esse é o motivo pelo qual, desde que eu cheguei na igreja, nós oramos por uma coisa: Senhor, levanta pastores no meio da nossa igreja. Uma igreja precisa de pastores. Eu não estou aqui e não quero, irmãos,
pastorear a IBL sozinho. Eu quero ficar aqui o resto da minha vida e quero ver essa igreja crescendo em membresia e crescendo também na sua liderança, com muitos pastores para cuidar das nossas ovelhas. Esse é o padrão bíblico. E assim, voltando de cidade em cidade pelas quais haviam passado, pregado o evangelho, sofrido perseguição e até mesmo apedrejamento, Barnabé e Paulo, depois de provavelmente 1 ano, com senso de dever cumprido, voltam para casa, para a sua igreja em Antioquia da Síria, onde reúnem os irmãos e fazem o relatório de tudo aquilo que Deus tinha feito e de como Deus maravilhosamente tinha aberto a porta do evangelho aos gentios. Eles voltam. A viagem não era uma viagem só de ida. Era uma viagem que tinha objetivo, que tinha tempo. Quando eles entendem que o objetivo foi cumprido, para onde eles voltam? Igreja local. Crente precisa de igreja. Paulo e Barnabé, ao cumprirem a missão, depois de 1 ano, talvez alguém pensasse, agora vamos para outra igreja. Agora já passou 1 ano, os irmãos nem se lembram de nós. O que nós vamos fazer lá, Barnabé? Não, Paulo. Não, Barnabé, nós vamos voltar para a nossa igreja, a igreja que nos enviou. E o texto diz que eles ficam ali por muito tempo com os irmãos. E aí, futuramente, no capítulo 16, nós vamos ver a segunda viagem. Mas por enquanto, eles permanecem na sua igreja em Antioquia da Síria. Assim se encerra a primeira viagem missionária de Paulo. Vários quilômetros, várias cidades, muitas emoções, muitas histórias para contar. Quem sabe quantas histórias não couberam no registro que Lucas fez? Quem sabe quantas coisas Lucas escutou em off e levou para o túmulo? Que histórias que Paulo contava? Quem sabe os detalhes que não foram registrados aqui? Quem sabe quantas páginas teriam dado esse relatório de conversões? Quantas conversões teriam sido registradas nesse relatório missionário? E aí, como eu te disse, eu queria te mostrar. Projeta aí, Miqueias, por favor. Às vezes a gente fica falando dessas viagens e a gente não tem ideia de como aconteceram essas viagens, né? Eles saem daqui, Antioquia, Salamina, Ilha de Chipre, Pafos. Seguem para Perge, lá em cima. De Perge, eles sobem para Antioquia da Psídia, vão para Icônio, Listra e, por fim, Derbe. Por que eu te mostrei essa imagem? Eu quero te mostrar a importância que tem o discipulado bíblico. Me responde aí de forma sincera. Você está vendo ali onde está Derbe, não está? Aí você está vendo lá embaixo onde está Antioquia da Síria, certo? O que era mais rápido e mais inteligente, mais barato? Era voltar refazendo o caminho ou era descer de Derbe para Antioquia? Mas por quê que eles não tomaram o caminho mais rápido, o caminho mais fácil? Veja só, há benefícios. É mais rápido, não precisa de barco, eles voltam, tem que pegar barco de novo. Por que não foram só de Derbe para Antioquia? Porque eles entendiam o valor do discipulado. Eles entendiam que precisavam voltar de cidade em cidade, fortalecendo os irmãos, estabelecendo liderança, firmando igrejas fortes, capacitando os irmãos. E veja, eles voltaram para encontrar os seus perseguidores. Em todas as cidades eles foram perseguidos. Há muitos motivos para não voltar. Mas há um motivo forte o suficiente para que se volte. Nós precisamos fortalecer a fé dos nossos irmãos. Tudo isso que lemos, tudo isso que ouvimos, vimos e meditamos, nos ensinam algumas lições que eu queria que você guardasse no seu coração. A primeira, nós precisamos pregar o Evangelho.
Isso é uma missão da qual nós não podemos fugir. Esse é o método que Deus definiu. Deus poderia ter feito de diversas formas. Deus poderia sim ter escrito o evangelho nas nuvens e todo homem poderia olhar para cima e ler o evangelho nas nuvens. Deus poderia bradar dos céus todo o evangelho e todos os homens ouviriam, mas ele escolheu a pregação do evangelho para que as pessoas o conhecessem e para que as pessoas fossem chamadas ao arrependimento e à salvação. Deus chama Barnabé e Saulo e Paulo e os envia com o propósito de pregar o evangelho em diversas cidades. E aí você talvez olhe para essa história e veja que bonito, que coisa maravilhosa. Paulo e Barnabé são heróis, mas veja, da mesma forma, Deus também nos chama, cada um de nós, para que preguemos o evangelho a todas as pessoas que Ele tem colocado nas nossas vidas. Se Deus tem colocado pessoas para que você se relacione, é com um fim, que essa pessoa ouça do evangelho. Ah, Joab, mas as pessoas que eu convivo já são crentes, então faça o caminho de volta. Passe de novo por Listra, por Icônio, por Derbe, por Antioquia e fortaleça a fé dos seus irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar só aqui, ouvindo a palavra, cantando músicas. Não, nós precisamos enfrentar o mundo lá fora e pregar o evangelho. Esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado. Segunda lição. O avanço do reino e o crescimento da igreja custam caro. Guarde isso no seu coração. O evangelho, o avanço do evangelho, o crescimento da igreja custam muito. E eu não estou falando, me entenda bem, eu não estou falando só do sacrifício de Cristo. Não que o sacrifício de Cristo seja pequeno ou seja insuficiente. Eu estou querendo te dizer que custa mais. A salvação é por Jesus, é Ele quem nos salva, é pelo seu sangue que nós somos remidos. Mas para que as pessoas ouçam do evangelho, isso custa muito. E custa de mim e de você. E não é segredo que todos nós queremos ver o reino avançar. Ou pelo menos deveria ser assim. Não é segredo que todos nós queremos que a IBL cresça, que as igrejas cresçam, que uma igreja fiel cresça. Esse também é o desejo de Deus. O problema é que, por vezes, nós não estamos dispostos a pagar o preço. O preço é alto, é verdade. Mas, às vezes, nós não estamos dispostos a pagá-lo. Veja quantas dificuldades Paulo e Barnabé passaram para fazer o evangelho chegar até aquelas pessoas. E mesmo depois de perseguidos, a ponto de sofrer uma tentativa de homicídio, eles ainda decidem fazer o caminho de volta para fortalecer os irmãos, para que o evangelho chegasse àquelas pessoas. E aí eu te pergunto, e nós? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para que as pessoas conheçam a Jesus? Sacrificaremos, quem sabe, a nossa timidez para falar de alguém para Jesus? Sacrificaremos tempo para discipular alguém? Deixaremos de fazer algum lazer para estabelecer relacionamento, para estudar a Bíblia, para tomar um café e orar com alguém? Sacrificaremos recursos? Colocaremos a mão no bolso para ajudar no sustento dos missionários que estão no campo? Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar para que isso que nós vimos acontecer nas viagens missionárias de Paulo, aconteça também aqui em Itumbiara? Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Perceba que nenhuma das opções acima está listada perseguição, prisão, apedrejamento ou morte. Eu não coloquei nenhuma dessas dificuldades no que eu te falei. Porque elas não pertencem à nossa cultura. É muito raro um cristão morrer no Brasil pela sua fé. Eu não digo que é impossível. Eu sei que há perseguição. Mas comparado com isso que nós acabamos de ver, é muito raro. Nós temos liberdade para pregar o nosso evangelho. É bem verdade que o mundo vem tentando cercear a nossa liberdade de pregar, mas em comparação com outras culturas, com outros contextos, nós ainda somos tão livres
Qual o preço nós estamos dispostos a pagar para que o evangelho cresça e para que a nossa igreja avance? E uma última aplicação: o discipulado precisa ser contínuo. O discipulado dura a vida inteira. Paulo e Barnabé passaram cerca de 1 ano pregando, discipulando e encorajando os crentes daquela região. E aí, talvez a gente pense assim: Paulo e Barnabé eram os melhores que tinha na época. Tanto que eles são os primeiros citados na lista de líderes da igreja. São os pregadores de ponta. Então, por onde eles passaram, eles deixaram só discípulos maduros, amém? Lembra que eu te falei que essa região é a região da Galácia, e quando você ler a carta aos Gálatas, você vai ler escritos para o pessoal de Antioquia da Psídia? Veja o que Paulo escreve no capítulo 1 da carta aos Gálatas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquilo que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é um evangelho. Paulo, mesmo depois de ter investido tanto, ainda precisou investir mais naqueles crentes. Paulo precisou enviar uma carta para encorajá-los de novo, para recobrar o ânimo, para tirar os olhos deles das falsas doutrinas que estavam sendo pregadas e trazer de volta para a sã doutrina. No capítulo 3, Paulo vai brigar com eles e dizer: Gálatas insensatos, quem vos fascinou os olhos? E ele vai dizer que se alguém vos pregar, capítulo 1, verso 9, se alguém vos pregar um evangelho diferente do nosso, que seja maldito. Em nossa cultura, nós agimos diferente. Em alguns casos, nós caminhamos com a pessoa. Eu caminho com meu colega de trabalho até ele se converter. Mas quando ele se converte, eu digo: dever cumprido. Está salvo, fiz minha parte, agora se vira. A Bíblia está aqui, tem EBD 18 horas, o culto é 19h30, tem culto de oração quarta-feira, o resto você dá conta sozinho. Em outros casos, a pessoa se converte e ao invés de nós caminharmos de perto com ela, nós jogamos ela na estrutura e dizemos as mesmas coisas. Tem EBD 18, tem o culto 19h30, você vem e aí você vai caminhando na fé até onde Deus quiser. Nós precisamos, queridos, aprender que o discipulado estabelecido por Cristo é feito num relacionamento real. A vida do reino, vai dizer o pastor Emílio Garófalo, se desenvolve em volta das mesas. Jesus discipulava os seus em volta das mesas, comendo junto, viajando junto. E nós achamos, enganados que somos, que isso aqui é suficiente. Mas não é. Nós precisamos estar nas casas uns dos outros, tomarmos um café junto, tomarmos uma coca junto, comermos um pão de queijo, confessarmos uns aos outros os nossos pecados, falarmos de Jesus uns para os outros, e eu estou falando de crente. É isso que nós temos procurado fazer. Semanalmente eu me encontro com alguns homens aqui da igreja, para dizer: ó, essa semana foi difícil para mim. Eu não vou lá só para encorajar meus irmãos, não. Eu vou lá para falar das minhas mazelas, para dizer das minhas fraquezas, para que eles orem por mim também. E o nosso desejo é que isso se torne real e contínuo na nossa igreja. Que nós estejamos não só nos templos, mas também nas casas, uns dos outros, pregando o evangelho, encorajando, comendo junto. Eu digo sempre de comer porque crente gosta. E o discipulado fica sempre mais agradável, com um pãozinho de queijo quentinho, não é verdade? Mas isso não é o primordial. Se não tiver o pão de queijo, que tenha a palavra. Se não tiver o café, que tenha a fé. Que haja relacionamentos no nosso meio. Discipulado, querido, leva tempo. Leva uma vida toda. Cristo, que era perfeito, discipulou os seus por 3 anos e meio. E a gente vê que eles ainda assim caminham aos tropeços depois. Discipulado leva uma vida inteira. Mas é o chamado para todo crente. Não é só para o pastor,
não é só para a liderança, mas todos nós precisamos nos envolver de forma real no discipulado. Que Deus nos ajude a sermos ferramentas úteis nas mãos dele, por onde quer que ele nos envie e a quem quer que ele nos envie. Amém. Vamos